Fala galera, eu queria deixar meu muito obrigado a todos que têm acompanhado o canal, de coração pessoal, é muito importante para mim esse retorno de vocês. Queria agradecer a todos os comentários, a todas as críticas, a todos os elogios que vocês têm feito por mim. Então assim, se você está gostando do trabalho que eu estou fazendo, eu sei que só postei 2 vídeos, mas se você gostou e quer que eu continue a fazer mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo o que você espera do canal, o que você quer ver, se você quer mais coisas geek, se você quer mais coisas pro lado gamer, se você quer gameplay, se você só quer que eu faça craft. Quem manda é vocês, pessoal. Então é isso aí. Solta a vinheta. Lembrando que todo o material e as imagens utilizados nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá galera? Primeiro tire o boneco da embalagem e cheque toda a movimentação de suas articulações para poder definir a posição do seu action figure. Para ajudar a escolher a posição, você pode buscar algumas imagens na internet. Eu escolhi esta cena do primeiro filme, pois é uma das partes que eu mais gosto. Depois de definir a posição, corte utilizando uma mini retífica as partes que você julgar necessário. É sempre bom fazer um esboço e um papel à parte para você ter noção da movimentação do personagem e saber onde você vai precisar cortar. Neste boneco em específico, eu achei mais fácil cortar as articulações usando um estilete tipo bisturi, pois se você reparar aqui, a junção é feita com plástico bem mole e fica mais fácil cortar no estilete mesmo. Você pode soltar a cabeça do boneco puxando na marra ou pode usar um alicate para ajudar a retirar. Mas tome cuidado com duas coisas. Se você puxar com o alicate, cuidado para não quebrar o boneco. E se você puxar na marra, não usa a boca, senão você vai quebrar o dente, cara. Vai por mim, experiência própria. Agora repare bem nos detalhes da roupa do boneco. Podemos e vamos melhorar cada parte do corpo dele. É bom você tirar algumas fotos para ficar como referência. Aí vamos melhorar os detalhes da mochila, das pernas, das costas e outros detalhes que você queira adicionar. Para ajudar na curvatura do tronco do personagem, faça um corte parabólico e depois aqueça ele para ele poder ficar mole e você entorte na força bruta mesmo. Mas toma muito cuidado, porque se você usar o fogão ou um isqueiro, alguma coisa parecida, é bem provável que pegue fogo. Então faça com bastante cuidado. O ideal é usar um soprador térmico, mas só que aí nem todo mundo tem esse caso, então por isso que eu usei o fogão mesmo. Faça isso para as outras partes do boneco que seja necessário. É difícil falar, porque vai depender muito da posição que você escolher. Se você escolher a mesma posição que eu escolhi, você vai ter que cortar as pernas e fazer um corte no pé e na perna e aderir calor depois, para poder entortar e fazer o boneco ficar na posição desejada. Depois que finalizar toda a parte de cortar o personagem, aquecer, moldar ele, separe todas as peças para a gente começar a modelar com massa epóxi e fixar todas as partes do boneco. Misture a massa epóxi na proporção de 1 para 1 até que ela fique na cor de um cinza bem clarinho. Se for necessário, molhe um pouco a ponta dos dedos e vai misturando, porque isso facilita bastante na hora de misturar. Comece tampando os espaços vazios, por isso ajudará bastante na hora de fixar o clipe ou prego se você achar melhor. Pegue um clipe daqueles grandes, corte em várias partes e com a ajuda de uma super cola, fixe em cada furo. Igual a gente fez lá no boneco do Stormtrooper. Se você precisar de uma explicação mais detalhada, você pode dar uma olhada lá naquele vídeo. Lá eu explico melhor como é que se faz. Só que lá eu não usei um clipe, eu usei um prego. Depois de você fixar todas as partes do boneco, você vai ter um resultado bem parecido com esse daqui, ó. Nesta parte, iremos começar a modelar e dar mais detalhes ao boneco. Misture novamente a massa epóxi e comece a tampar os vazios que ficaram. Se você quiser, você pode usar a sua criatividade para criar novos acessórios ou detalhes para o boneco. Misture a bolinha de massa, achate ela em formato de uma pizza e depois corte ela em tirinhas para facilitar na hora da modelagem. Lembrando que é sempre bom você molhar os dedos na água para melhorar a homogeneização da massa, né? Aí você vai apertando, vai dando mais detalhes. Nesta parte, solte sua imaginação, mas lembre-se que o boneco é feito de pelos, né? Então use agulhas, tecas, tampa de caneta, o que você achar necessário para modelar e fazer os detalhes da pelagem do boneco. Nesta parte eu quis fazer diferente, para isso eu tirei um molde do detalhe da perna do Rocket para fazer uma bolsinha de acessórios. Tirei o molde usando uma canetinha e um pedaço de papel, recorte e depois transfira esse detalhe para massa epóxi, corte e depois cole no local do detalhe. Fique à vontade para usar todo o material que você tiver disponível para ajudar na hora da criação. Só lembre-se que assim que a massa for ficando dura, você molha a ponta dos dedos e passa um pouco em cima dela, que ela vai meio que ficar um pouquinho aguada, mas ajuda bastante na hora de modelar. Para fazer a alça da bolsa, você vai poder esticar a massa epóxi numa mesa e depois você usa 2 palitos de picolé para deixá-la retinha. Coloque um paralelo no outro e vai dando uma apertadinha assim de leve. Eu aconselho você a fazer em pedaços pequenos para não se enrolar, mas isso varia de pessoa para pessoa. Para mim foi mais fácil fazer em pedaços pequenos. Se você quiser fazer um pedaço grande, fazer de uma vez só, aí fica a seu critério.
Depois utilize uma agulha, estilete, ponta de caneta, lapiseira, o que você achar necessário para tirar as rebarbas que ficam da massa e também para dar os detalhes do couro, as ranhuras, né, fazer os botões. Eu usei para fazer os botões da bolsa uma esteca de bolinha, aquela que eu usei lá no vídeo do Stormtrooper. Ela ajuda bastante, então fica a dica aí, né? Agora vamos começar a pintura do nosso boneco. Para isso, misture um pouco de tinta marrom e branca com um pouco de água, até que ela fique com uma textura bem parecida com a de calda de um pudim. Vai pintando as partes de bonecos em camadas bem finas. Nessa parte você vai precisar ter muita paciência, pois depois que a tinta seca, a cor muda um pouco, então você pode não gostar do resultado. Então você vai ter que fazer vários testes. No meu caso, eu pintei e repintei várias vezes até chegar a uma cor que eu queria. Então tome cuidado para não cometer o erro que eu cometi. Se você quiser, você pode usar um secador de cabelo para ajudar na hora da secagem. A secagem é quase instantânea usando um secador de cabelo, então fica a dica também, né? Faça o mesmo processo para as outras cores do personagem e depois que você der a primeira demão de tinta, deixe ele secar e utilizando um lápis ou uma lapiseira, evidencie todos os detalhes que a gente mostrou lá atrás nas fotos e adicione outros também para deixar o seu action figure mais real, né? Quanto mais detalhes, melhor o resultado. Depois de você definir todos os detalhes, você poderá começar a passar a última demão de tinta, já pintando os detalhes que você criou e os que já existiam. Pinte sempre as cores do último plano para o primeiro plano. E se tiver preto, sempre deixe o preto por último. Vai por mim. Ele borra e vira mó zona, então deixa ele sempre para pintar por último. Pinte toda a roupa de laranja e depois utilize preto para os detalhes. Depois pinte de marrom as partes que são de couro. Por último, pinte na cor prata ou cobre para fazer as fivelas, pregas e botões da roupa. Depois misture um pouco de tinta prata com azul e verde para fazer essa pérola que tem aqui nas costas do boneco. Eu não sei exatamente o que é isso, mas no final a gente vai ter um resultado bem parecido com esse daqui, ó. Nesta etapa eu desmontei toda a arma para poder dar mais detalhe a ela. Utilizando a mini retífica eu abri alguns buracos e alguns detalhes aparentes da arma. Para a pintura da arma, separe alguns potes com as seguintes tintas. Em um você coloca a tinta prata, no outro você coloca a tinta prata com um pouquinho de preto e no outro você coloca a tinta cobre. Em um outro potinho você coloca a tinta cobre com um pouquinho de preto. A gente vai usar esses 4 potinhos para poder dar os detalhes e fazer a pintura da arma. Comece a pintura e se você achar necessário utilize o secador de cabelo para ajudar na hora da secagem. Galera, vai por mim, a secagem é quase instantânea e vocês vão demorar muito pintando essa arma. Então use o secador, passa uma camada bem fina, bota o secador, seca ela. Depois dá outra camada, secador e seca. E assim vai até você atingir uma espessura de tinta que fica ao seu agrado. Depois que você atingir as camadas de pintura que você acha que ficou legal, finalize a arma dando detalhes de preto e prata. Se você fizer tudo direitinho, for com calma, ir secando e tudo mais, você vai ter um resultado final bem parecido com esse daqui, ó. Se você quiser, você pode parar nessa etapa, mas é sempre bom, depois de tudo, você dar uma camada de verniz em spray fosco, ou aqueles de papel que vem de papelaria, que é aquela latinha de spray, mas o mais ideal seria aquele automotivo fosco, porque ele protege melhor e dá um detalhe bem legal. Como eu não tinha automotivo, eu usei aqueles de papelaria mesmo, que foi o mais fácil que eu achei aqui, que é aquela latinha spray. E como é que você usa isso? Você vai aplicando em camadas bem finas e a distância é mais ou menos de um palmo. Atrás da latinha tem as instruções, eu acho que é 25 centímetros mais ou menos a distância que você tem que aplicar. E sempre em camadas uniformes. Depois que secar, você pode utilizar um pouco de betume asfáltico para dar uma envelhecida em algumas partes do boneco, principalmente nas partes de couro e nas partes de metal. Eu imagino porque como estão bem sujos e tudo mais, não devem tomar muito banho, né? Então eu utilizei um pouco de betume asfáltico para colocar na arma e em alguns detalhes da roupa do personagem. Mas aí você fica à vontade para você colocar onde você achar que vai ficar mais bonito, né? Enquanto o betume asfáltico aplicado no boneco seca, vamos começar a fazer a base para o nosso diorama. A minha ideia nessa base foi fazer uma espécie de beiral para dar um efeito que o boneco estava entrando dentro d'água, mas também fazer aquele cenário meio galáctico, né, com as cores bem fortes e tudo mais. Colei vários pedacinhos de EVA para poder economizar emborrachado, por isso na última camada eu tive que cortar um pedaço mais uniforme, certinho e colar por cima, porque tem que ficar tudo bonitinho, né? Depois eu fiz algumas peças utilizando papel A4 comum e colei utilizando super cola. Depois cole papel toalha usando uma cola misturando álcool e cola de isopor. No vídeo anterior lá do Stormtrooper eu ensino bem mais detalhado como é que se faz isso, mas é para economizar tempo eu vou pular um pouco essa parte. Tentei fazer um efeito de areia, mas depois eu mudei de ideia, acabei decidindo fazer um cenário meio galáctico mesmo, mesclado com a terra meio cinza com roxo. Para isso eu utilizei aqueles corantes de construção civil em líquido
líquido nas cores preto e branco e misturei com bastante água para ficar bem aguado mesmo. Misture uma gota de preto para 2 gotas de branco e adicione água. Não tem problema se ficar aguado, a ideia é essa mesmo. Depois, num pote separado, misture 3 gotas de branco com um pouquinho de tinta acrílica roxa. Adicione bastante água também até ela ficar aguada. Depois você vai pegar um pincel e vai passar na pedra. Misture tudo. Passa um pouco na tinta cinza, depois passa na pedra, depois mistura na roxa, passa na pedra, deixa as cores se misturarem. Depois de secar, você vai ver que vai ficar bem legal. Depois você pega um copo descartável de areia dessas de fazer obra mesmo e pega o resto da tinta roxa que sobrou, adiciona mais água, deixa ela bem aguada e vira dentro do pote da areia. Misture tudo até a areia ficar toda roxa. Para secar, você vai pegar um pedaço de emborrachado, vai virar essa areia ali em cima, vai espalhar ela bem e vai deixar lá no sol secando. Então deixa lá no sol umas 3, 4 horas. Depois que estiver tudo seco, você bota uma luva, tira ela com um palito de picolé, ela vai ficar meio colada, né? Você tira ela, vai ficar tipo uma placa. Você vai apertando ela, vai esfregando nas mãos para soltar todos os grãos. Depois coloca no copo descartável e separa ela. Misture bastante cola de isopor com álcool na proporção de 1 para 1 e aplique na área onde você quer que a areia fique. A cola é a mesma que a gente usou lá atrás para colar o papel toalha. Porém, eu aconselho você usar uma peneirinha dessas descartável de cozinha para peneirar a areia. A areia peneirada ela vai aderir melhor na cola de isopor e vai poupar trabalho, né? Então, você vai adicionar a cola de areia onde você quer que ela fique, vai jogar a areia ali em cima, vai espalhar bem e vai bater. A areia que caiu, você sempre deixa um pedaço de papel embaixo pra gente ir reaproveitando a areia. Então vai fazendo isso. Adicione cola, jogue areia, bata, aí depois adicione cola nos espaços vazios que ficaram, joga areia até cobrir toda a parte que você quer que tenha areia. Eu colorei um pouco de areia verde também para dar alguns detalhes no meu diorama. Faça detalhes utilizando as pedrinhas grandes que sobraram na hora de peneirar. Depois de fazer todos os detalhes desejados, dobre um pedaço de fita crepe para a pintura e depois colhe esse pedaço dobrado em um pedaço de fita, de modo que você tenha uma parte com cola e a outra parte sem cola. A ideia é que você isole toda a base do diorama fazendo uma piscininha para a gente trabalhar com a resina e a resina não vazar, né? Para dar um efeito irado, misture um pouco de cola de isopor com um pouco de corante Luminux que a Red Lise vende. Não é fazendo merchandising, é porque o material deles é bom e o que é bom a gente tem que divulgar, né? Eu apliquei detalhes na arma, nas pedras, nos olhos. Aplica onde você achar melhor. A ideia foi fazer algo meio vil, estilo Legião Ardente do World of Warcraft. Quem sabe não faço Illidan no próximo vídeo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Talvez, né? Quem sabe? Depois de tudo preparado, coloque 25 ml de resina em um copo descartável e adicione um pouquinho de corante azul para fazer o fundo do laguinho, do canalzinho aqui. Depois adicione o catalisador na resina e misture bem, raspando a lateral do copo. Observação importante: o fabricante recomenda utilizar 12 gotas a cada 100 ml, então faça a sua regra de 3 aí. Se você usar pouco catalisador, a resina não fica dura, mas se você usar muito catalisador, a resina começa a trincar. Faça isso sempre uma área externa da sua casa, não faça isso dentro do seu quarto, senão você vai morrer asfixiado, a verdade é essa. Derrame a resina em um fio bem fino para não gerar bolhas e depois de secar, salpique um pouco de pigmento Luminux para dar um efeito sinistro que vocês vão ver lá no final do vídeo. Faça o mesmo processo novamente, porém agora adicione um pouco de corante violeta e derrame por cima da resina já aplicada. Depois que você completar, você pode utilizar um palito de colé para fazer o encontro da água na bordinha da areia, nos pés do personagem. E quando a resina estiver quase seca, você vai batendo o palito de picolé que você vai dar aquele efeito de marolinha de água, né? Aquelas ondulaçõezinhas. Deixe secar por no mínimo 2 horas em área aberta, bem arejada, e deixa lá, pode deixar até mais de 2 horas, para até que aquele cheiro forte de resina saia. Vai por mim, galera, o cheiro é muito forte. Quem já trabalhou com isso sabe. Depois que estiver seco, retire a fita adesiva em volta e retoque utilizando uma solução de pigmento Luminux com um pouco de cola de isopor. Aí vai retocando as partes que borraram ou que saíram. Depois que você der esse acabamento, iremos pintar a parte de baixo da base do diorama de preto para dar aquele toque de profissionalismo no trabalho, né? Você pode usar para ajudar uma fita crepe para poder isolar. Eu aconselho vocês utilizarem a fita crepe branca, até porque aquela fita crepe de pintura é muito cara, então galera, é meio zoado, né? Depois que você acabar de dar os detalhes, mexer com a resina, cortar, colar, derreter, tacar fogo, fazer tudo, você vai ter um resultado bem parecido com esse daqui. Se você fizer tudo com calma, vai ficar bonitão assim, ó.